meu querido aluno, minha querida aluna, seja muito bem-vindo ao meu canal da professora Carol Lacerda, para mais uma aulinha aí sobre legislação específica da Polícia Civil. Eu sei que vocês estavam esperando ansiosamente por essa aula e eu peço desculpas aí pela demora, mas antes tarde do que mais tarde, né, gente? Ainda estamos aí atempadamente para as provas de papiloscopista e escrivão de polícia da Polícia Civil, sem falar de outros concursos que com certeza a partir de agora trarão aí essas leis como conteúdo aí programático para os seus concursos. Polícia Penal tá chegando aí também, né? Comecei já a gravar aí os nossos materiais gratuitos para a Polícia Penal. Então não deixe aí de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação para ficar aí a par de todas as atualizações que vierem aí, né? A partir de agora, tanto para a Polícia Civil, que ainda virão outras aulas gratuitas, quanto para a Polícia Penal, que o edital vai sair aí logo no primeiro semestre, tá? Estamos esperando Polícia Penal para março, hein, gente? Março de 2023, Polícia Penal, 700 vagas iniciais. Cara, um concursão, puta de um concurso que você não pode perder. Mas se você está aqui comigo nesse momento, nesse vídeo, você está focado de fato ainda na Polícia Civil do Estado de Goiás. Então, bora buscar essa aprovação? Bora buscar essa aprovação, o nome no Diário Oficial do Estado, né? Para buscar o seu cargo de policial civil do Estado de Goiás? Vem comigo, eu estou aqui com vocês, sou a professora Carol Lacerda, sou bacharel em Direito, especialista em Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direitos Humanos e Docência Superior. Sou funcionária pública do Estado de Goiás desde 2007, senhoras e senhores. Já tenho aí quase 16 anos de carreira e atualmente eu estou na Polícia Civil do Estado de Goiás. Bom, eu venho aqui hoje para tratar com vocês sobre uma lei que está aí prevista no edital da Polícia Civil, que é a Lei 18.456 de 2014. Essa lei que vai falar sobre a prevenção e punição do assédio moral na administração pública no estado de Goiás, certo? Lembrando, senhoras e senhores, que essa foi uma lei cobrada tanto na prova de agente da Polícia Civil como na prova de delegado da Polícia Civil. Então a gente acredita muito seriamente que ela vem aí nas duas próximas provas, tanto para papilo quanto para escrivão de polícia, tá? E por isso mesmo que eu tô aqui com vocês, né, gravando essa aula. Já deixa o seu like aí, por favor, no vídeo, né, gente? Porque afinal de contas para vocês não custa nada e eu estou aqui justamente dando esse presente para vocês, né? Para nós tem aí um certo custo, né, para produção desse vídeo, para gravação, sem falar aí, claro, né, do meu tempo, da minha disposição aqui para vocês. E para vocês não custa nada curtir, compartilhar, né, dar o seu like, se inscrever no meu canal, ajuda a titia, né, a continuar fazendo esse trabalho, tudo bem? Bom, então Lei 18.456, falando aí sobre a prevenção e punição do assédio moral no âmbito da administração pública. Dispõe sobre a prevenção, deixa eu achar aqui, minha canetinha. Eu e a minha caneta, né, gente? Sempre com problemas. Dispõe sobre a prevenção e punição do assédio moral. Eu peguei a caneta errado. Beleza. No âmbito da administração estadual e da outras providências. Começando então, senhoras e senhores, a falar no artigo 1º, né? A gente começa do começo. Fica vedada, fica proibida a prática de assédio moral no âmbito da administração direta e indireta do Estado de Goiás. Então, o Estado aí, né, gente, dentro das suas secretarias, dentro das suas superintendências, gerências e ainda administração indireta, né, gente? Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade, economia mista, desde que inerentes ao estado de Goiás, beleza? As disposições dessa lei aplicam-se no que couber aos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e dos municípios quando no desempenho da sua função administrativa. E aí eu quero lembrar aos senhores que os poderes, os 3 poderes que nós temos, né, garantidos aí pela nossa Constituição Federal, que são independentes e harmônicos entre si, Legislativo, Executivo e Judiciário, eles têm funções típicas e
atípicas. Funções típicas aí que cada um exerce de acordo com a Constituição Federal, sendo a função típica do Poder Executivo a função de administrar a máquina administrativa, certo? Mas todos eles também têm funções atípicas, incluindo aí, né, no caso do Legislativo e do Judiciário, a função administrativa de administrar a própria casa. Então essas leis que falam sobre direito administrativo, né, que falam aí que são essencialmente do Poder Executivo, quando elas falam que são aplicáveis ao Poder Legislativo e Judiciário, significa que, nas suas funções administrativas, elas deverão levar em conta essas leis, tá? Incluindo essa do assédio moral. E ela ainda inclui aqui o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado, beleza? E aí eu trago uma observação para vocês, que é a observação dos agentes públicos. Por que eu trago essa observação para você? Porque a lei fala que ela é aplicável a todos os agentes públicos. E aí eu preciso que vocês tenham muita atenção, senhoras e senhores, no que tange a esse assunto agentes públicos, porque a sua banca, queridíssima, a OCP, ela tem uma classificação que é muito dela, né? Então a gente precisa trabalhar aí. Começando com os agentes políticos. Quem são os agentes políticos? Segundo, seja muito bem-vinda, minha... Ai, meu Deus, perdão, gente, fui lá no botão errado. É tanta coisa, gente, meu Deus do céu. Beleza. Quem são os agentes políticos aí, segundo as nossas doutrinas e também a OCP? Os agentes políticos vão ser aqueles eleitos, mas também o primeiro escalão, tá bom? Aqueles que são indicados pelos agentes eleitos, tá bom? Então, a primeira classificação de agentes públicos são justamente os agentes políticos, certo? Segunda classificação são os particulares em colaboração com o poder público. Quem são esses? São os que de forma temporária, com ou sem remuneração, vão aí exercer função administrativa, exercer uma função pública perante o poder público, certo, senhores? E aí eu preciso do cuidado de vocês com relação aos agentes honoríficos. Por quê? Eles fazem parte desse grupo aí de particulares em colaboração, mas eles não compõem a classificação de agentes públicos, tá? E a OCP já trouxe alguns pegas com relação a isso. São exemplos aí de agentes honoríficos, por exemplo, os mesários, os jurados, os comendadores, né? Eles não são remunerados por isso. Aquilo que eles fazem, a remuneração, a vantagem é só a honra de exercer essa função aí, né, perante a administração pública. Eu sou comendadora pelo estado de Goiás, né, aqui tá minha comenda, né, a comenda Honestino Guimarães. O tempo que eu trabalhei com a juventude, né, no Conselho da Juventude do estado de Goiás, eu trabalhava na Superintendência dos Direitos Humanos, então eu sou comendadora, né, pelo estado de Goiás. E eu, então, enquanto comendadora, sou um agente honorífico, tá? Faz parte da classificação? Não, não faz parte da classificação. Ela fica ali tão somente dentro dos particulares em colaboração com o poder público, beleza? Então, vou colocar aqui pra gente os agentes honoríficos, tá? Isso a OCP gosta muito de colocar nas provas. Por isso que eu tô chamando a atenção de vocês, tá bom? Terceiro aí são os militares que estarão separados. Por quê? Porque eles têm regime jurídico próprio. Então a OCP fala, olha, os militares não estarão nessa quarta porque eles têm regime jurídico próprio. Por último, os servidores públicos. Os servidores públicos que são classificados aí, né, em alguns. Primeiramente o estatutário. Meu Deus, que letra horrorosa, professora.
Faz parte, gente. Estatutário. Esse caboclo aqui é quem é regido pelo Estatuto do Servidor Público. No nosso caso, a 2756. Ele pode ser efetivo, se ele for concursado, que é o nosso objetivo aqui, ou ele pode ser comissionado de livre nomeação e exoneração, beleza? Segundo aqui, a gente tem o empregado público. O empregado público, que apesar de fazer um concurso público, ele vai ser regido pela CLT. É aquele da empresa pública ou da sociedade economia mista. Nós tivemos aí recentemente, né, gente, publicado o edital do Banco do Brasil. Banco do Brasil, que é aqui, ó, seletista, porque são empregados públicos, ok? Por último, os temporários que, segundo a nossa Constituição Federal, vão ser aí contratados de forma excepcional, né? Somente quando houver aí extrema urgência por parte da administração pública. Lógico que a gente sabe que na prática isso não acontece, né? A gente tem alguns casos que tem mais temporários do que efetivos, mas o que a Constituição fala por meio do seu artigo 37 é que é de contratação excepcional, né? Extraordinária, quando da extraordinária necessidade daquele órgão. Então, o temporário, ele vai assinar um contrato aí temporário, né, de prestação de serviço, certo? Mas voltando para a lei, agora que a gente já fez um apanhado aqui, né, dos agentes públicos, vamos falar de assédio moral. Consideram-se assédio moral toda a ação, gesto, deixa eu buscar minha canetinha vermelha de novo, assédio moral, toda a ação, gesto ou palavra praticada de forma repetitiva por agente público que, abusando da autoridade que lhe confere em suas funções, tenha por objetivo ou efeito atingir a autoestima e a autodeterminação de outro agente público, com danos ao ambiente de trabalho, ao serviço prestado ao público, ao próprio usuário, bem como obstaculizar a evolução na carreira e a estabilidade funcional do agente público constrangido, especialmente determinando o cumprimento de atribuições estranhas ou atividades incompatíveis com o cargo ou a função que ocupa, ou em condições e prazos inexequíveis, designando para o exercício de funções triviais o exercente de funções técnicas especializadas ou aqueles para as quais, de qualquer forma, exijam treinamento e conhecimento específico. Então, gente, essas são as primeiras formas de assédio moral que a lei prevê. Primeiramente, você dando serviços a um agente público que você sabe que ele não consegue executar, né? Aquelas funções inexequíveis, inexecutáveis, impossíveis de ser executadas, né? Ou ainda dando àquele que tem condições de fazer muito mais um trabalho mínimo, um trabalho trivial, ou o contrário, aquele que tem aptidão para fazer um trabalho trivial, você dê um serviço que exige ali uma qualidade, uma qualificação específica, certo? Mas não termina por aí. A lei, ela vai trazer um rol exemplificativo de situações que geram assédio moral, e eu quis trazer para vocês na íntegra, porque a nossa banca, a OCP, ela tá muito literalista, né? Ela tá trazendo muito a literalidade das leis, então eu quis trazer para você o rol na íntegra, então vamos ler ele aqui em conjunto pra gente tirar algumas dúvidas, principalmente no que tange a palavras difíceis que a lei traz, tá? Considera-se também assédio moral, em especial, as ações, gestos e palavras que praticadas de maneira reiterada, presta atenção, gente, eu preciso da repetição, tá? Não basta ser uma vez, eu preciso da repetição, impliquem desprezo, ignorância ou humilhação ao agente público que o isole de contatos com seus superiores hierárquicos e com outros agentes públicos, sujeitando a receber informações, atribuições, tarefas e outras atividades somente através de terceiros. Então, eu isolei, tá? Eu retirei o contato do agente público com seus superiores hierárquicos. Segundo, privação de informações ou treinamentos que sejam necessários ao desempenho das suas funções ou úteis à sua vida funcional. Então, se eu privo, né, se eu proíbo, se eu retiro a possibilidade de receber informações e treinamentos desse agente público.
Terceiro, divulgação de rumores e comentários maliciosos ou o fomento de boatos inidôneos e inverídicos, né, gente, que se sabe não ser verdade, em detrimento da imagem do agente público, bem como a prática de críticas reiteradas ou subestimação de esforços que atinjam a dignidade do agente público. Às vezes o agente público tá ali trabalhando, dando sangue, fazendo de tudo, e esse outro agente público, principalmente no que tange aí aos superiores hierárquicos, estão lá fazendo uma crítica não construtiva, uma crítica que vai retirar aí, né, vai diminuir a capacidade, a consciência desse indivíduo, né? Isso é assédio moral, tá, gente? Ainda, desrespeito da limitação individual do agente público decorrente de doença física ou psíquica, atribuindo-lhe atividade incompatível com as suas necessidades especiais. As necessidades especiais, gente, tem que ser compatíveis aí com as doenças físicas e psíquicas que tem esse agente público. Preterição, ou seja, deixar para trás, né, do agente público em qualquer escolha, em razão de deficiência física, raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, posição social, preferência, orientação política, sexual ou filosófica. Isso aqui, parte disso tem até na lei de racismo, né, gente? Então, isso não pode acontecer, é assédio moral. Isso aqui acontece muito em época eletiva, tá? E não pode acontecer porque é assédio moral. Sexto, valer-se do cargo para induzir o agente público a relações pessoais involuntárias ou persuadi-lo a praticar atos ilegais ou deixar de praticar ato determinado em lei. Gente, o caboclo, ele tem um poder hierárquico sobre o agente público, concordam? Essa autoridade que esse chefe imediato exerce pode ser usado, ou melhor, não pode ser usada para prática de atos pessoais involuntários, muito menos para que se pratiquem atos que estejam em desconformidade com a lei ou que se deixe de praticar atos legais por conta desse medo, desse autoritarismo que gera o assédio moral, tá bom? Relegar o agente público ao ostracismo. O que é isso? É determinar, colocar ao agente público o quê? Um afastamento, uma repulsa dos outros colegas. Ostracismo é afastamento, repulsa, tá? Então você relegar seria aí mandar, né, de forma bonita, vamos dizer assim, você mandar, você impor esse ostracismo, essa repulsa a um agente público, tá? É aquilo, você trabalha a cabeça dos outros para deixar esse agente público afastado. E isso é assédio moral também, tá? Por último, expor o agente público a efeitos físicos ou mentais adversos em prejuízo do seu desenvolvimento pessoal e profissional, tá? Olha aqui, gente, essa foi a questão de agente da Polícia Civil, né? E uma pá de gente errou porque não imaginava que os atos praticados por meio de assédio moral fossem nulos. Gente, se eu estou sendo compelida a agir por conta de um assédio moral, é quase que como uma coação moral irresistível, entendeu? Então, os atos praticados por meio do assédio moral, eles serão nulos. E é isso que a nossa lei fala pra gente, todo ato resultante de assédio moral é nulo de pleno direito. Isso já foi lá questão, né, da prova de agente da Polícia Civil. Então a gente com certeza não erraria, quem errou não erraria de novo, né? Mas fique aí atento com relação a isso. Bom, gente, chegamos aí basicamente na metade da nossa aula, tá? Essa aula ela vai ser bem curtinha porque a lei é muito tranquilinha e eu pretendo trazer essas próximas aulas de forma mais resumida, apesar de completa para que vocês não percam tempo, afinal de contas as provas estão chegando. Mas nesse momento eu quero pedir aí a atenção de vocês e o auxílio, né, a ajuda de vocês para assistir aí um videozinho meu que eu preparei com carinho para falar sobre a minha mentoria para vocês. Afinal de contas a gente tá aqui, né, assistindo essa aula de forma gratuita. Eu me disponibilizei meu tempo, meu equipamento, meu horário pra vocês, né? Então, por favor, assiste aí esse videozinho até o final e eu já volto, é 1 minuto e pouquinho, 2 minutinhos aí de vídeo, tá? Já volto pra terminar sobre o assunto com vocês. Seja muito bem-vindo à mentoria Carol Lacerda. Eu sou a professora e mentora Carol Lacerda, mentora para concursos de carreiras policiais.
busca a sua aprovação de uma vez por todas. Presta atenção no que eu quero te dizer. Professora, mentora, o que é a mentoria para carreiras policiais? Vou te explicar. Pois bem, os alunos de hoje em dia, os meus alunos, tinham muita dificuldade em otimizar os seus estudos. Eu sei que você é guerreiro, guerreira, tá aí tentando, lutando para a sua aprovação chegar. E eu sei também que você não tem tempo. Você trabalha, você estuda, você tem família. Eu sei, eu já passei por isso e ainda estudo. Afinal de contas, a gente nunca deixa de ser aprendiz, não é mesmo? E o que acontece, senhoras e senhores? Hoje em dia, a gente tem muito conteúdo disposto nas redes sociais, no YouTube, na internet, nos N cursos que te oferecem todos os dias. Mas como usufruir disso? Como utilizar disso para que você, de forma eficaz, coloque e tenha produtividade, tenha aí, de fato, aproveitamento de todas essas matérias. Tem aí um mar de conteúdo dispostos para você. E se você não tiver, no mínimo, ali uma direção, aquele farol brilhando no destino certo, você não vai conseguir otimizar aí esses estudos. Você vai navegar, remar e não chegar onde você quer. Só que eu posso te ajudar nisso. Por quê? Com alguns anos de preparação para carreiras policiais, eu desenvolvi uma metodologia que com certeza é eficaz, é eficiente. O cronograma que eu monto para você na minha plataforma, numa plataforma específica, exclusiva, trabalhada para você especificamente, você consegue ter acesso a conteúdos, a exercícios, a revisões, de acordo com o que eu vou estabelecer. Às vezes você vai ficar com raiva de mim e falar, professora, eu não aguento mais ver esse assunto. Confia em mim. Você precisa de no mínimo 3 revisões para cada uma delas, além do estudo originário e além dos vários exercícios que eu vou colocar para você fazer. Então, eu quero dizer a vocês que o seu cronograma, eu vou conversar com você individualmente e vou estabelecer o seu cronograma de estudos, o seu horário de estudo, da forma que você precisa, nos horários que você tem. Professora, eu só tenho 1h30 para estudar por dia. Me dizem que eu preciso de 12. Balela. Com 1h30 por dia, com uma rotina eficaz, uma rotina constante, você consegue ter muito mais benefícios e muito mais melhorias, né? Crescimento, conhecimento, do que uma pessoa que diz estudar 12 horas por dia. Se esse é o seu sonho, ser aprovado no concurso em carreiras policiais, eu posso te ajudar a ver o seu nome no próximo Diário Oficial como aprovado nesse concurso. Nós dois juntos conseguiremos trazer esse orgulho para a sua família, mostrar para sua mãe que você foi capaz de utilizar, de otimizar o seu tempo, de conseguir de fato a aprovação no concurso dos seus sonhos. Só depende de você. Você é o único responsável por conseguir alcançar esse sonho, esse objetivo. Vem comigo, me chama aqui e lembre-se sempre, foguete não tem ré. Bom, gente, voltando aqui, muito obrigada por acompanhar aí o meu vídeo, né? A minha propagandinha. Afinal de contas, gente, a gente tem que sobreviver, né? A gente faz muito conteúdo gratuito pra vocês, né? Muita coisa legal, muita coisa importante, interessante. Mas a gente conta aí com vocês, né? Com o dedinho no botãozinho lá no likezinho, né? Pra que a gente consiga, de fato, dar continuidade a esse trabalho. Sem mais delongas, bora lá voltar pra nossa lei. Todo ato resultante de assédio moral é nulo de pleno direito. Beleza. Ó, a prática de assédio moral comprovada mediante processo administrativo disciplinar, nosso famoso PAD, implicará a aplicação das seguintes penalidades, observadas a reincidência e a gravidade dos fatos apurados. Primeiro, repreensão. Gente, para quem estudou a 2756 comigo, essa repreensão seria equivalente aí a uma advertência, né? Lá na 2756, a repreensão ela seria equivalente à advertência, tá? A pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos em que a conduta do agente ativo do assédio moral for considerada leve.
devendo constar no seu assento funcional. Ainda, suspensão. A pena de suspensão não excederá 90 dias e será aplicado em casos em que a conduta do agente ativo de assédio moral for considerada grave, tá? Durante a suspensão, o agente público perderá todas as suas vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Multa. Aqui tá a grande diferença, né, da nossa lei 2756 pra cá, tá? Pra essa lei de assédio moral. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativa e isoladamente com as demais sanções, exceto a demissão. A demissão sempre vai ser sozinha, tá? A multa será aplicada em um valor entre R$100 e R$3.000 por cada fato devidamente comprovado que caracterize a prática de assédio moral e será limitada a 50% dos valores aí, né, da remuneração desse agente público. O que acontece? A gente vai fazer uma análise dos últimos 12 meses de remuneração desse agente e cada ato de assédio moral vai custar ali para esse agente por meio de multa entre R$100 e R$3.000, tá? Só que o máximo, o teto é 50% da remuneração mensal desse agente público, tá? Ainda sobre a multa, todo esse valor vai ser revertido ali para programas de aprimoramento e aperfeiçoamento funcional de agentes públicos. Uma super legal destinação, né? Por último, a sanção de demissão. A pena de demissão será aplicada pela autoridade máxima da administração pública. E eu quero que vocês façam aí uma estrelinha, né? Um coraçãozinho, uma caveira, sei lá, nessa coisa, porque algo me diz que isso vai estar na sua prova, tá? No âmbito da abrangência dessa lei, nos casos em que a conduta do agente ativo do assédio moral for considerada gravíssima, bem como nos casos de reincidência, naquelas puníveis com suspensão. Presta atenção. Se é a autoridade máxima do Estado, né, que presente aqui nessa lei que vai aplicar essa sanção, quem que é essa autoridade máxima, senhoras e senhores, aqui no estado de Goiás? O governador do estado, né? Então, quem pode demitir nos casos de assédio moral aqui no governo do estado de Goiás é o governador do estado, tá? Algo me diz que isso aí vai estar na sua prova. Quem sabe, né? Continuando aí. Cuidado, ó, cuidado, muito cuidado. O ocupante de cargo de provimento em comissão ou função gratificada, função comissionada, que cometer assédio moral, sujeita-se à perda do cargo ou da função e à proibição de ocupar cargo em comissão no prazo de 5 anos. Presta atenção aqui na titia, vem cá com a titia, vem cá, deixa eu falar um trem pra você. O agente público que detém um cargo em comissão ou uma função gratificada, uma função comissionada, se ele praticar um ato de assédio moral, ele vai perder esse cargo, beleza? E ele fica inapto durante o período de 5 anos para ocupar um outro cargo em comissão. A lei ela não fala sobre esse indivíduo passar em um concurso, dele ficar inapto para assumir um outro cargo, tá? Ela fala de um outro cargo em comissão. Então, muito cuidado com esse assunto, tá bom? Até porque esses 5 anos, eles diferem aí do prazo de inabilitação lá da 2756, tá? Ele fica diferido aí, fica diferente do prazo da 2756. Então, muita atenção com relação a isso. Por provocação por parte da ofendida ou de ofício da autoridade, será promovida em sua imediata apuração mediante sindicância ou PAD, observadas as regras estabelecidas na legislação de regência. Quem fala sobre processo administrativo no nosso estado é a Lei 13.800. Nenhum agente público poderá ser punido, posto à disposição ou ser alvo de medida discriminatória, direta ou indireta, notadamente em matéria de remuneração, formação, lotação ou promoção, se houver se recusado a ceder à prática de assédio moral ou se tiver denunciado ela ou testemunhado ela, tá? Então ele vem reforçar isso num próximo artigo, falando que nenhuma medida discriminatória de recrutamento, formação, lotação, disciplina ou promoção pode ser tomada, levando-se em consideração aí ele ter pleiteado, seja administrativo, seja judicialmente, medidas que visem cessar, acabar com a prática de assédio moral, ou se ele houver recusado a prática de qualquer ato administrativo em função desse comprovado assédio moral.
A pretensão punitiva administrativa prescreve em 3 anos no caso de repreensão, suspensão e multa e em 6 anos nos casos de demissão. Senhoras e senhores, prestem atenção comigo. Da mesma forma que o Estado tem um prazo para pretensão punitiva, né? Para concretizar a sua pretensão de punir alguém por um crime praticado, aqui na administração pública não é diferente. Lá na 2756 a gente já tinha essa propositura, a gente já tinha essa questão, né, da prescrição da pretensão punitiva. Aqui no assédio moral da mesma forma, tá? Repreensão, suspensão ou multa, 3 anos para que o Estado, após o conhecimento do fato, tome aí alguma atitude, 6 anos dos fatos que seriam punidos com demissão, para que após o conhecimento do fato, a administração pública tome aí qualquer tipo de punição, qualquer tipo de decisão com relação à punição, tá? Esse prazo sempre vai ser do conhecimento do fato, tudo bem? A responsabilidade administrativa pela prática de assédio moral independe da civil e criminal. A gente sabe que os três viés, eles são independentes entre si, né? Com a finalidade de prevenir o assédio moral, os órgãos e as entidades de cada poder aí fará as seguintes medidas, sem prejuízo de outras que fizerem necessárias. Promoção de cursos de formação, treinamento visando a difusão de medidas preventivas e extinção das práticas inadequadas, promoção de debates e palestras, bem como produção de cartilhas e materiais gráficos. Então eu vou trazer o agente público para o meu lado para formar, para treinar, mas ao mesmo tempo eu vou distribuir material gráfico informando, conscientizando sobre o assédio moral. Promoção de treinamento para servidores que atuem nas unidades setoriais de recursos humanos, órgãos e entidades, com conteúdo que possibilite identificar as condutas caracterizadas como assédio moral, promovendo aí o acolhimento da vítima e prestando orientações a ela, que é a vítima, e a um agressor. Isso é muito importante, gente, no que tange aos crimes e também as questões administrativas de assédio moral, porque, na verdade, o problema maior do assédio moral dentro da administração pública, seja em âmbito federal, estadual, municipal, seja com mulheres, com homens, independente disso, tá, gente? O maior problema do assédio moral e do assédio sexual é a palavra da vítima contra a palavra do assediador, né, do autor. Então, na verdade, é aquela história, a gente sempre fica com o pezinho atrás de falar, pô, mas eu vou denunciar esse assédio moral, será que vão acreditar em mim? Tá? Então, por isso, da necessidade do apoio aí, de fato, à vítima, tá bom? O acolhimento da vítima, a não revitimização da vítima, tudo bem? Ainda, acompanhamento de informações estatísticas sobre licenças médicas concedidas em função de patologia associada ao assédio moral, para identificar setores, órgãos ou entidades nos quais há indícios de prática de assédio moral. Gente, infelizmente, a grande parte das nossas licenças psiquiátricas, elas decorrem sim do assédio moral, tá? E aí, é bem legal tanto esse quanto o próximo item, né, que fala do acompanhamento psicológico aos sujeitos passivos que são as vítimas, né, bem como aos sujeitos ativos quando necessário, na forma que dispuser o regulamento, porque na Polícia Civil, que é aí o seu foco, né, onde você quer entrar, onde você está pleiteando entrar, na Polícia Civil, a gente tem aí o NIAB, né, que é o Núcleo Integrado de Atendimento Biopsicossocial, o NIAB que tem ali dentro da sua formação psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, né, que fazem esse acompanhamento do servidor, seja na doença, seja em problemas psicológicos. Eles têm ali também muletas, cadeiras de rodas para fornecer, para emprestar, né, para o agente público, pro policial civil. Então, se você tá me escutando aí, você tem essa formação de psicologia, de assistência social, você pode pleitear aí também, né, uma lotação no NIAB, porque é bem legal esse acompanhamento feito pela Polícia Civil aos seus servidores, tá? No âmbito do Poder Executivo, as medidas serão adotadas pelos titulares dos órgãos e das entidades sob a coordenação da Controladoria Geral do Estado ou de outro órgão pela qual vier ser substituída no futuro. Para encerrar o nosso assunto, fica instituído o Dia Estadual de Luta contra o Assédio Moral, que vai ser celebrado anualmente no dia 2 de maio. Já vi a OCP perguntar a data comemorativa, viu? Em algumas situações. Então não seria ilógico ou irreal
que ela pergunte a você. E tá facinho de lembrar, né? Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho, dia 1º de maio, dia 2, combate ao assédio moral. Senhoras e senhores, essa é mais uma legislação específica da Polícia Civil prevista no seu edital, que muito possivelmente vai ser cobrada em outros concursos futuramente. Fizemos aí em 30 minutos, né, aproximadamente, o que eu tenho buscado a partir de agora com vocês, porque eu preciso que vocês tenham agilidade, celeridade nos seus estudos, que vocês não percam demandas e demandas de tempo aí com esses conteúdos que ainda estão remanescendo para a sua prova de janeiro, beleza? Bom, muito obrigada a vocês pela companhia, por estarem aqui comigo, né, assistindo a essa aula. Se inscreva no canal se não tiver inscrito ainda, ativa a notificação no sininho, que é pra estar comigo, gente. Dá uma força aí pra sua professora. Eu espero que vocês tenham gostado e eu volto aí em breve com as demais legislações, o código de ética, tal, tá bom? Muito obrigado, até lá. E a pistola na cintura, de fuzil na mão e a pistola na cintura. se subo favela é pra ganhar, Se subo favela é pra ganhar. de crava na cara pro bicho gerar. De crava na cara pro bicho gelar. Olha de princípio, ladrão logo treme. Olha de psico, ladrão logo temer. Quem quer seus alunos pra lidar. E aí, você gostou do vídeo que acabou de assistir? Se você tiver gostado, se inscreve no canal, ative a notificação no sininho, que é para você receber todas as novidades que eu postar aqui para vocês. Mostre, conte para o seu colega que também estuda para carreiras policiais, também estuda para concurso público, quem é a professora Carol Lacerda. Segue lá no Instagram, @carolacerda.prof, conversa comigo no direct, deixa seu contato, vamos conversar um pouquinho. Eu sou mentora para carreiras policiais e eu posso te ajudar a ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Conversa comigo, eu tenho certeza que será garantia de sucesso.